Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 7 de janeiro, domingo, festa da Epifania do Senhor. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 2, versículos de 1 a 12. Epifania significa manifestação. Jesus se manifestou ao povo de sua época. E tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os primeiros que chegam até Belém são os magos, e eles foram guiados pela estrela de Davi. A estrela de Davi os iluminou, guiou seus corações e seus caminhos. Mas eles acreditavam, a princípio, que o rei nasceria num palácio. Por isso eles chegam até Jerusalém e vão até o palácio do rei Herodes para perguntar onde está o rei dos judeus, que acabou de nascer. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Por que Herodes ficou perturbado? Se ele não era rei poderoso? Ficou perturbado porque se nasceu um rei, isso significa que ele iria perder a sua coroa, que ele iria perder o seu trono, o seu poder. E então Herodes não quer perder o seu poder, não quer perder as suas regalias. Reuniu todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei e perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. De Belém é a terra do rei Davi, e o sucessor do rei Davi, Jesus Cristo, nasceu também em Belém, no meio dos pobres, numa cidadezinha pequena. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois enviou-os a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Na verdade, Herodes é um grande mentiroso, um hipócrita, um homem mau. Ele não quer encontrar o menino Jesus para adorá-lo, mas quer encontrar o menino Jesus para matá-lo, pois não quer ninguém ocupando o seu trono. Depois que ouviram o rei, os magos partiram, e a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Encontraram o Filho de Deus. Hoje, a estrela que nos guia é a Igreja, guiada pelo Papa, os bispos e por todo o povo de Deus. A Igreja nos mostra o caminho da salvação. A Igreja nos mostra o caminho que nos leva a Cristo. Assim, seguindo a Igreja e o Evangelho, encontraremos Jesus no rosto dos irmãos, na Eucaristia, na vida de oração. Quando os magos entraram na casa, viram o menino com Maria e sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Os reis adoram o Rei legítimo, o único Rei da história, Jesus Cristo, o Salvador, o Rei que não tem princípio nem fim, que nunca perdeu seu trono. Os presentes são muito significativos: o ouro, o incenso e a mirra. O ouro que significa a divindade de Jesus. O incenso e a mirra eram preciosos naquela época e eram oferecidos às pessoas importantes. A mirra era um óleo perfumado oferecido às pessoas que faleciam. Quando os magos oferecem a mirra, eles dizem que Jesus irá experimentar o mistério da morte. O incenso era oferecido naquela época aos deuses pagãos,
Mas quando oferecem o incenso a Jesus, eles estão declarando que Jesus é o único e o verdadeiro Rei, o único e o verdadeiro Deus. E o ouro, que era um metal precioso, oferecido aos reis daquela época, reconhecendo a realeza e o poder. Quando os magos oferecem o ouro a Jesus, estão reconhecendo que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Jesus é o Rei de Israel, o descendente de Davi, que veio salvar a humanidade. Avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo um outro caminho. Quem se encontra com Jesus nunca segue o mesmo caminho. Retorna por um caminho diverso, da conversão e da vida nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.